Quão disposto você está? Para viver a vontade de Deus. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou aqui com o Júnior Moura, que vai trazer uma palavra para o seu coração. Seja muito bem-vindo, Júnior. Te agradeço pelo convite, estou muito feliz aqui. Sempre bom poder falar da palavra de Deus. E a gente tem uma mensagem para você sobre como viver a vontade de Deus. E nosso versículo-chave se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sejam transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E também está escrito em Lucas, capítulo 5, versículo 37. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Não, vinho novo deve ser posto em odres novos. Ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz, o vinho velho é melhor. Esses dois versículos aqui nos ensinam a ter uma nova mente. Romanos 12, 2 diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Enquanto aqui em Lucas 5, Jesus ele fala do odre e do vinho novo. O odre, se a gente for pesquisar, representa a nossa mentalidade. E o vinho novo, a ideia de Jesus, ou seja, as boas novas. E Jesus ele fala aqui do odre velho, certo? Odre velho representa a nossa mente antiga. Ou seja, naquele momento lá, o povo ele vivia muito na antiga aliança e tinha dificuldade de aceitar as boas novas de Jesus. E o que Jesus falou? Olha, o vinho novo ele deve ser posto em odre novo, não em odre velho. Então, para a gente receber o novo de Deus, as boas novas do Evangelho, a gente deve ter uma mente renovada. Assim como diz em Romanos 12, 2, que a Isadora leu. Não se conformando com o mundo, mas transformando pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Vinho novo. Receber o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E muitas vezes a gente quer viver essa vontade de Deus, mas a gente não sabe como encontrar essa vontade, né? Então, o primeiro ponto que a gente pode trazer aqui é ter uma intimidade com Deus, porque quando a gente tem uma intimidade com Ele, Ele revela aquilo que tem no coração dele para as nossas vidas, né? Então, se torna algo mais fácil de acessar esse propósito que Ele tem para as nossas vidas. E como que a gente pode ter essa intimidade com Deus? Justamente buscando a presença dEle, estar ali aos pés dEle, lendo a Bíblia, orando, jejuando e se predispondo, né, a viver aquilo que Ele tem para a gente, aceitando, né, ou seja, nos tornando dependentes. Então, essa intimidade, ela vai nos levar a ter mais acesso àquilo que é realmente para as nossas vidas, né. E tem uma frase que fala muito comigo, é que quanto mais tempo a gente passa com Ele, mais clara fica a nossa vida e mais perto a gente está de viver essa vontade, né. Porque é como se eu, por exemplo, se eu passo muito tempo com o Júnior, eu sei a forma dele falar, eu sei a forma dele agir. Então, é a mesma coisa assim com Deus. Quanto mais tempo a gente passa com Deus, mais a gente reconhece a voz dele e mais a gente entende aquilo que ele quer fazer na nossa vida e através de nós. Isso é verdade. Eu lembro de uma passagem que, se não me engano, está escrito em Provérbios, que a glória dos reis é descobrir os seus mistérios e a glória de Deus é revelar o segredo daqueles que buscam. Então, eu acho que a chave da intimidade é a busca. Fechar a porta do teu quarto, orar ao Deus que está em secreto, sabe? Que no momento certo Deus recompensa. O Espírito Santo está ali para poder nos ajudar, nos direcionar. E eu costumo falar que a vida com Deus, ela é feita de escolhas. Todos os dias a gente acorda, né, para poder trabalhar, para poder estudar, para fazer alguma coisa na vida e vencer na vida. E eu penso que no Evangelho não é muito diferente. A gente toma decisões, sabe, baseadas no nosso propósito, naquilo que Deus tem para nós. E quando a gente sabe do nosso propósito, daquilo que Deus tem para a gente, as escolhas, elas se tornam mais fáceis. Tipo, essa amizade aqui não dá para me levar. Essa faculdade aqui não dá para eu poder fazer. E isso se torna mais fácil quando a gente sabe daquilo que Deus tem para a gente. Entende? Então, isso a gente só vai descobrir na intimidade. Você deu um exemplo aqui, né? E se você andar mais comigo, daqui a pouco você vai estar falando algumas frases que eu falo e vice-versa, eu também vou estar falando parecido com você. Então, contato, falar, porque a oração é isso, é conversar com Deus.
E nessa parte que você citou sobre faculdade, sobre emprego, acho que entra muito na parte de transformação da nossa mente, né? Quando a gente começa a aceitar o processo, a vontade de Deus nas nossas vidas e começa a abrir mão dos nossos desejos, até mesmo pessoais, né? Sonhos, porque a gente começa a entender que a gente está vivendo aqui por um propósito maior, por uma vontade de Deus maior. E acaba que aquilo que a gente deseja acaba ficando em segundo plano, a gente não quer mas viver até mesmo porque a gente sabe que em algum momento pode dar errado, né? Eu tenho até uma experiência assim com Deus que ele impediu para que eu deixasse anunciar essa faculdade que eu fazia, educação física, e depois até mesmo abrisse esse canal. Então, assim, às vezes a vontade de Deus não vai vai ter entendimento para a gente, né? Às vezes a gente vai olhar uma coisa e não vai combinar com a outra. Mas, no fundo, se a gente se tornar realmente dependente dele, acreditar naquilo que ele está falando, a gente realmente consegue viver a vontade dele, né? Eu acho que vai muito para a parte de renúncia também, né? Então, a gente tem que aceitar essa transformação e estar disposto a viver aquilo. Exatamente. E para a gente viver, sabe, a vontade de Deus, esse renovo de Deus, tem que ter a questão da mudança de mente, o que eu chamo de metanoia. Eu lembro muito do apóstolo Paulo, ele era fariseu, foi instruído rigorosamente aos pés de Gamaliel, conforme diz a Bíblia, e ele recebeu uma carta dos sacerdotes para poder ir a Damasco, né, prender os cristãos que não negassem o nome de Jesus. E ele, todo mundo conhece essa história, a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Ele viu uma grande luz, né, e ele cai por terra, conforme diz a Bíblia, e ele enxerga o Senhor Jesus, entende? Então eu penso que para a gente, sabe, viver a vontade de Deus, viver o renovo de Deus, a gente precisa ter essa transformação de mente, porque o apóstolo Paulo, ele estava indo para prender os cristãos, ele chega lá pregando o evangelho. Então é uma mudança radical. Uma vida com Deus é uma vida de decisões, conforme a gente estava comentando aqui, né? Então eu penso que precisa ter esse renovo, essa metanoia, e são coisas que a gente decide no dia a dia, entende? Todos os dias você decide se vai orar ou não, todos os dias você decide se vai querer aumentar o nível com Deus ou não, até porque o apóstolo Paulo disse que para a gente viver de glória em glória, entende? Então é constantemente, a vida com Deus está no imperativo, é constante. Então tem que ter essa mudança de mente. Não adianta eu querer entrar na igreja, pregar com a mentalidade do velho homem. O velho homem já morreu. Tudo se passou e eis que se fez tudo novo. Certo? Imagina se eu, a Isadora, tentasse falar para vocês aqui da forma que a gente pensava antes. Não ia dar certo. Então eu penso que é necessário ter uma mudança de mente para viver, sabe, a vontade de Deus. E essa transformação realmente vai tudo ligando para essa intimidade com Deus. Até mesmo a gente estava comentando que tem pessoas aí que já são na igreja há muito tempo, há muitos anos, e ainda não vivem aquela plenitude em Deus, não vivem aquela vontade de Deus, porque elas não passam tempo com Deus, elas não têm ali uma vida de secreto. Então realmente fica muito difícil viver de forma plena. Então são pessoas que estão ali acostumadas e aceitam, né, viver uma vida assim, que Deus tem até algo melhor para entregar, mas elas não vivem essa plenitude, por justamente não viverem uma vida mais íntima com Deus e não ter essa transformação de mente. É o que eu penso, né? Que existem muitas pessoas na igreja que ainda não viveram essa renovação mental. Verdade. Você citou a questão da renúncia. E a renúncia é um ponto importante também para poder viver a vontade de Deus, sabe? É difícil, né? Você não acha? Muito. Eu acho que se for ver na vida de cada um tem uma experiência com Deus, aquilo que renunciou. Contando o meu exemplo. Eu me converti de uma forma muito, muito estranha, sabe? Foi bem radical. Eu estava trabalhando com meu primo, né? Meu primo, ele instalava internet, né? Aí eu era ajudante dele, tinha 17 anos na época, e eu entrei dentro de um prédio, sabe, para segurar um fio para ele, estava lá no poste e tal, fazendo as coisas, e ele é cristão, e eu estava segurando o celular dele, estava tocando louvor. Aí eu entrei para dentro do prédio, com o celular na mão, tocando louvor, e segurando o fio para ele, enquanto ele estava do lado de fora. Aí tinha duas mulheres que trabalhavam como faxineira naquele prédio lá. Aí elas me perguntaram, filho, uma delas, filho, você é cristão? Eu falei que não. Esse celular do meu filho, estou só segurando para ele. E ela falou, exatamente assim, eu não sei o que você está fazendo aqui ainda. Já era para você ter morrido há muito tempo. E sabe quando o apóstolo Paulo ele tem um encontro com Deus, como eu citei aqui, e foi de forma radical, meio que foi parecido, sabe?
Parece que Jesus foi até mim e me encontrou ali, eu trabalhando e tal. E naquele momento lá eu comecei a chorar, sabe? Eu comecei a pensar na vida como um todo e me vinha a pergunta o tempo todo no coração: será que vale a pena viver para Deus? E naquele dia eu entendi que vale a pena viver para Deus. Tem até um louvor, né, do Drops, por ele estou gastando a minha vida com amor e alegria. E eu penso que é isso. O Evangelho é isso. É a gente gastar, sabe, a nossa vida aos pés dele com amor e alegria. Isso é renúncia. Eu acho que, na verdade, também, o Evangelho é justamente isso. É ter que abrir mão de algumas coisas, como eu disse antes, é abrir mão desses desejos pessoais, dos sonhos pessoais para viver aquilo. Então, às vezes, a gente fica muito centrado, como que eu vou viver a vontade de Deus? Eu quero viver isso. Mas será que realmente a pessoa está disposta a viver isso, né? Realmente está disposto a renunciar, realmente está disposto a deixar os seus sonhos, deixar coisas para trás. É onde entra muito nessa passagem de Lucas, né, que a gente leu, falando sobre deixar a mentalidade antiga, coisas antigas, ambientes antigos, para viver aquilo que Deus tem para a gente, né? Às vezes a gente vai ter que renunciar trabalho, relacionamentos, sabe? É tão abrangente, mas a gente vai precisar deixar algumas coisas para viver aquilo que Deus tem para a gente. Exatamente. E toda vez que eu escuto falar sobre renúncia, eu lembro de uma frase, né? Eu sempre uso quando eu tenho a oportunidade de falar sobre renúncia, em que a salvação é de graça, mas o discipulado ele custa tudo. E você tomar a sua cruz, é isso. Tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir o Senhor Jesus. É isso que ele falou para os discípulos. E eu lembro, uma vez que eu li um livro, né, onde, acho que é do Luciano Subirá, né, Estou no Coração, onde ele falava que na cultura da época, tomar a cruz e andar a cruz a caminho da crucificação, e a cada passo que você desse, era como se você dissesse para o próximo e para si mesmo: eu estou negando a mim mesmo. E eu achei interessante, porque você não está negando só a si, você está dizendo para o mundo que você está negando a si para viver para Cristo. E isso é um ponto importante para viver, sabe, a vontade de Deus. E vale a pena frisar, né, que para viver o novo de Deus, a gente precisa deixar algumas coisas. Eu lembro, né, que eu participei de um projeto missionário da minha igreja, chamado Vivagor. E nesse projeto, né, fiquei um ano dentro do meu sítio, estudando a palavra de Deus, estudando teologia, e aprendi muito ali. Só que, no final, a gente teria que colocar tudo aquilo que a gente aprendeu em prática numa das igrejas da nossa denominação. Eu fui para uma cidade aqui no estado do Rio de Janeiro, e eu lembro que quando eu descobri que eu ia para essa cidade, eu fiquei com medo. Mas não era um medo que me paralisava, era um medo de algo novo, entende? E sempre quando a gente vai para uma casa nova, a gente vai para um emprego novo, tem esse desconforto, tem esse deslocamento, sabe? E não significa que necessariamente é algo ruim, é apenas um processo de mudança para viver o novo de Deus. Eu penso que com Jesus é a mesma coisa. Com Jesus são níveis. E eu lembro que quando eu fui para essa cidade foi uma bênção, né? Primeiro o evangelismo foi na praça, teve fruto, teve resultado, pessoas se convertendo. Eu aprendi bastante ali com os pastores, sabe? E foi algo maravilhoso. Foi um momento de experiência para a minha vida. E foi o novo de Deus. Hoje eu voltei, né, para a minha cidade natal e estou vivendo uma nova fase. Então eu penso que o novo de Deus é algo extraordinário e a gente deve, de fato, sabe, colocar essa expectativa, porque Deus tem muito para fazer. E aquela coisa, né? Deus, ele tem o melhor para nós. E quando ele nos chama para viver a vontade dele, por mais que às vezes, como a gente citou, a gente vai ter que renunciar, a gente vai ter que, às vezes, até mesmo passar por um processo doloroso, como eu já passei, que você também. Mas é tudo para nos levando, nos conduzindo a viver algo melhor na nossa vida, uma vida mais plena, né? Então, assim, a gente tem aquele desconforto de romper com esse velho para viver o novo, mas é algo que vale a pena, que no final de tudo, assim, a gente vai ser recompensado, né? É algo que a gente vai viver realmente e olhar para trás, valeu a pena passar por tudo isso, valeu a pena abrir mão de certas coisas, valeu a pena me deixar passar por esse processo, ser moldado, para hoje estar vivendo uma vida assim, um propósito realmente aquilo que vem do coração dele pra gente. Exatamente. Espero que você seja abençoado com essa mensagem. Isadora, te agradeço. Obrigada. Até a próxima. Espero voltar aqui mais vezes e poder falar da palavra de Deus. É isso, galerinha? E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo conversou com você, curta, compartilhe, mande para aquele amigo que precisa dessa palavra. Eu espero vocês no próximo vídeo.